ajuda a te ajudar, Mário. Me ajuda a te ajudar. Essa postura de vocês está muito esquisita. E veja só que coisa curiosa, né? Isso tem mais a ver com o declínio da nossa velha imprensa do que com guerra cultural em si. Só mostra o grau de estupidez e loucura desses militantes que ocuparam as redações, né? Folha de São Paulo, mudança climática é o título. Reportagem: estresse gerado por mudança climática pode aumentar divórcio entre aves. Pesquisadores observam crescimento na taxa de separação de espécies por causa da chuva. E a grande dúvida que a gente tem quando lê isso é com quem ficam os filhos, para quem vai a custódia, a guarda das crianças nesses divórcios, né? Eu não sabia que pássaro casava e se divorciava, mas alguém que escreveu essa manchete na Folha poderia muito bem se dar ao luxo de explicar. A gente até sabe que existem algumas aves monogâmicas. O pinguim é fofinho, o pinguim descobre ali seu parceiro e fica a vida inteira com o mesmo parceiro, uma coisa bonitinha. Mas, de novo, aves não casam e aves não se divorciam. E a taxa de separação não está aumentando por conta de mudanças climáticas. Tudo isso é uma narrativa ridícula. Se o intuito era me convencer de vender meu SUV, ou de parar de comer carne, ou de achar legal canudinho de papel, não deu certo. Mas vamos em frente, porque a loucura deles continua. Jornal O Globo agora. 88% dos solteiros preferem parceiro que se preocupa com o meio ambiente. Aliás, a coisa mais comum do mundo. Você está na balada, você está na noite, você está num bar, você se aproxima da pessoa e fala: você viu o documentário do Al Gore que falava que o planeta ia derreter 10 anos atrás? E aí? O que você fez a respeito? Você gosta da Greta Thunberg? Não, isso não acontece, isso é mentira. Talvez as pesquisas que a Globo leva a sério sejam feitas em algumas saunas que certos jornalistas frequentam. Nada contra, o sujeito é adulto, faz o que quiser da vida, pede carona em sauna e paga da forma que for. Isso é um problema dessa turma. Agora, não é verdade. Não é verdade que quase 90%, 9 em cada 10 solteiros colocam como uma das prioridades na hora do chaveco o que o outro pensa acerca das mudanças climáticas. Isso é uma amostra muito enviesada de gente nada normal. Bom, ainda na linha da guerra cultural e da pandemia e tudo, e para mostrar que o Bolsonaro tinha razão, né? Veja, em 2021, Bolsonaro chama de Mandrake vacina em desenvolvimento pelo Butantan. O presidente também voltou a criticar medidas de isolamento e defender medicamentos sem eficácia. Cada uma das coisas, com o tempo, se mostrou acurada, né? Bom, Covid 2025. Promessa de Dória, Butanvac custou 61 milhões e falhou em teste. Ou seja, era Mandrake. Era uma vacina Mandrake. As medidas de isolamento tampouco reduziram qualquer tipo de óbito ou contágio. Isso também já ficou mostrado, comprovado em estudos sérios. E os medicamentos sem eficácia ajudaram bastante. Isso também já está bem robusto na ciência. Ou seja, Bolsonaro estava farejando bom senso em algumas críticas e a militância das redações estava repetindo o que o lobista Dória escutava dos seus coleguinhas chineses. O tempo é amigo da razão. Em questão de criminalidade na guerra cultural, quero chamar atenção, claro, para esse latrocínio horrível que vimos em São Paulo esses dias, né? Um jovem professor de ciclismo, sem nenhum tipo de reação, pelo menos no vídeo ali não dá para ver nada sendo esboçado, por um celular. Vagabundos, monstros, vão lá e matam o cara do nada. Quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente pensa imediatamente em Bukele. Bukele anuncia cerco militar,
a cidade salvadorenha, onde um policial foi assassinado. Detalhe para o subtítulo: cerco de segurança foi feito ao redor do município com mais de 5.000 agentes, ou seja, matou um policial, manda 5.000 policiais para a cidade e cerca tudo. Eu tenho visto esses dias, revisto pela terceira ou quarta vez, a trilogia do Christopher Nolan do Batman, que é a melhor que existe. Nesse exato momento, meu filho está vendo o primeiro, Batman Begins. Ontem nós vimos juntos o do Coringa e vamos ver final de semana o do Bane. O do Bane é o Jacobino, que toca o caos na cidade, de forma muito hipócrita, como todo jacobino. Tem bons textos sobre isso. O do Joker é o do niilismo. É o cara que acha que nada justifica a vida, só o caos, ele é o agente do caos, só que ele aposta errado, porque os seres humanos acreditam na humanidade, no amor e por aí vai. Até mesmo bandidos, nesse caso, naquela cena famosa dos barcos. O ponto é o seguinte: quando o clima de anomia se instaura, pessoas normais, em condições normais de temperatura e pressão, que estariam defendendo afetações liberais, legítimas, o devido processo legal, aquela coisa toda bonita, tratamento humano para bandidos, bandido bom e bandido morto é uma frase de efeito bacana, mas não é o que a gente deseja para uma civilização, não é. Em condições normais de temperatura e pressão. Quando o clima de anomia se instaura, quando o cara vai lá e está tão ousado, até porque o mau exemplo vem de cima, o presidente é um ladrão, que foi recolocado na cena do crime pelo vice que denunciava que ele era ladrão e seus cúmplices no Supremo, na imprensa e por aí vai. E um sujeito vai lá e mata do nada para pegar um celular num bairro nobre de São Paulo, porque sem afetações hipócritas também não é igual Itaim Bibi e Baixada Fluminense no Rio, não é igual. Tem zonas conflagradas pela criminalidade, são locais onde o Estado paralelo se criou, não é igual. Então, quando esse tipo de coisa acontece, é normal que a imensa maioria olhe e fale assim: cadê o vigilante? Cadê o cavaleiro das trevas? Cadê alguém para fazer alguma coisa? E como o Bukele tem sido um bom exemplo na América Latina, é claro que é normal pensar nele. A Renata Barreto, minha amiga liberal, escreveu, né? Bukele, Brasil precisa de um Bukele para ontem. Foi o título da minha coluna na Gazeta do Povo. Ainda mais quando a gente compara com isso, né? Rio de Janeiro, PM de folga é morto, colocado em carro e jogado ladeira abaixo. E nada acontece. Bandidos fogem e nada acontece. Vida que segue. Aí, meus caros, eu não quero entrar em treta com nada que venha de longe. Os cangurus ladram e a caravana passa. Mas eu quero dizer o seguinte: tem uma turma bolsonarista que, em primeiro lugar, surgiu como direita há menos de 5 anos. Eu estou nisso há 20 e poucos. Eu, Leandro Ruschel, Flávio Morgenstern e tantos outros. Eles querem a todo custo demonstrar uma lealdade para com Jair Bolsonaro, que eles acham que de alguma forma é isso que ele deseja, criando cisão, dividindo, rachando a direita o tempo todo e gastando 90% da energia ou mais para atacar o Partido Novo, os lavajatistas, mas eles não têm mais criticado o Alexandre de Moraes. A OEA foi no Brasil, eles não dedicaram pauta a isso. Eu acho muito estranho. Aliás, o Flávio Morgenstern escreveu um textão sobre isso, falando: é o meu último comentário sobre o assunto, não quero treta, não acho que isso interessa a Jair Bolsonaro, não acho que isso interessa à direita, temos outras prioridades, mas algumas coisas precisam ser ditas, porque está muito suspeito esse movimento. E aí, para minha tristeza, Mário Frias, que é alguém de quem eu gosto, o Mário virou um dos mais radicais nessa questão da Deltan Dallagnol. Todo mundo está no bolso do Deltan Dallagnol, uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Me parece uma disputa de nicho eleitoral, pensando em 2026.
Eu não ligo para isso. Eu não sou candidato a nada, eu não tenho político de estimação, eu não sou filiado a partido. Eu quero o bem do Brasil. Eu quero denunciar corrupto, centrão fisiológico, STF. Então, tá estranho. Quando o Mário Frias gasta a energia dele para esse tipo de coisa e vem escrever isso, precisamos de um Bukele, é a nova modinha para dar indiretinhas para Bolsonaro. Vocês são muito previsíveis. Depois ficam choramingando por aí que estou dividindo a direita. Tenho mais respeito pelo petista me xingando abertamente do que por essas indiretinhas covardes. Eu não dei indiretinha nenhuma. Eu escrevi minha coluna chamada Brasil precisa de um Bukele para ontem, e eis que eu descubro que o Mário Frias me considera agora pior do que um petista. Me ajuda a te ajudar, Mário. Me ajuda a te ajudar. Essa postura de vocês está muito esquisita. Está muito ruim. Porque é apenas natural que brasileiros do bem olhem para a criminalidade que campeia no país e peçam por um Bukele. Ninguém está dizendo sequer que não possa ser o Bolsonaro. Ele teve 4 anos de mandato, ele não foi exatamente isso. Mandou boas propostas para liberar arma, para... O Moro era o ministro que apresentou uma reforma lá como ministro de Justiça e Segurança. Ok, a reforma. Depois o Moro se mostrou, o traidor que se mostrou, tudo bem. Daí é vocês quererem daqui a pouco adotar um discurso do PT de que o lavajatismo é quase o quê? A pior coisa que aconteceu no Brasil? Porra, gente. A operação que conseguiu prender mais corruptos, graúdos, de repente virou narrativa do PT, do Gilmar Mendes. Foi horrível para o país. Os lavajatistas são uns oportunistas traidores. O legal é o Alcolumbre. Mário, me ajuda a te ajudar. Tá ficando feio isso. Eu não quero ficar entrando em treta pessoal com ninguém, muito menos com alguns que se acham muito relevantes e não são levados a sério por gente séria. Tem lá um nicho de rede social, mas só. Só que isso, Mário, isso não ajuda. Nós queremos um Bukele. Agora, eu não sei se é o Bolsonaro, eu sei que o Zema também não parece. O Zema não tem nenhum perfil de Bukele. E o Tarcísio? Ele e o Derrite têm feito lá o que é possível em São Paulo e tudo, linha dura, mas também não é o Bukele, é um cara que mantém a Vera Magalhães na roda morta. Precisa ficar acenando para a mídia mainstream e tudo. Não me parece um cara com a estamina de um Bukele da vida. Nem mesmo de um Javier Milei. Ronaldo Caiado? Acho que não. Talvez não exista ainda. Mas não venha, Mário, dizer que quem anseia por alguém como o Bukele numa situação dessas está dando indiretinha para Bolsonaro. Nem tudo se resume a Jair Bolsonaro, nem tudo se resume a 2026, nem tudo é eleição. Isso está ficando muito feio. Muito feio, é a minha opinião sincera. Tá? Mas vamos em frente, porque eu não quero ficar criando cisão na direita. Falando em criminalidade, poderes judiciário e executivo, aí está o consórcio que deu o verdadeiro golpe no Brasil, junto com a mídia, lança um programa Pena Justa. Pena Justa, 17 anos de prisão para a cabeleireira que pichou uma estátua com um batom com uma frase do Barroso e soltura para traficante pego com tonelada de droga. Detalhe, cerimônia formaliza acordos de cooperação para cumprir mais de 300 metas para melhoria no sistema penitenciário. Quem lança um projeto com 300 metas não quer cumprir nenhuma. É cabeça de burocrata e político. Você imagina numa empresa, o CEO delega missões para as diretorias todas, para os seus executivos, e chega na hora da reunião do board e ele fala, olha, nós temos aqui 300 metas para melhorar a qualidade, a produtividade da empresa no quesito tal. Eu acho que o board tem toda a razão de demitir esse CEO e toda a turma da diretoria junto. Isso é quem não quer fazer nada. É quem não quer fazer nada. E tudo que a gente precisa fazer é
menos impunidade. É manter marginal preso e soltar a cabeleireira que não cometeu crime nenhum. O governador bolsonarista Jorginho vai na direção certa. Sanciona a lei para combater o abril vermelho do MST, criando o abril amarelo em Santa Catarina, não por acaso o estado mais bolsonarista do país, e também um dos com melhor qualidade de vida, né? Ou seja, lá em Santa Catarina, vagabundo, criminoso, invasor de propriedade não vai se criar. Nem na narrativa, nem na propaganda. Isso tem que ser feito. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.